Bom dia a todas e todas, comunidade do Congresso Brasileiro de Epidemiologia aqui no Ceará. Falo aqui direto do Ceará, Fortaleza. Meu nome é Fernando Carneiro, pesquisador aqui da Fiocruz Ceará. É com muita alegria que nós temos na mesa redonda de hoje o tema dos grandes desastres ambientais no Brasil, barragens, derramamento de petróleo, impactos epidemiológicos, desafios para alcançar a justiça social e justiça ambiental, né? A alegria de ter pessoas tão importantes no sentido de apoiar quem sofre, né? Tanto as comunidades quanto os ecossistemas com esses grandes desastres, né? E todos os impactos que isso pode estar gerando em comunidades que são verdadeiros guardiões da nossa biodiversidade, né? O Congresso priorizou também esse tema tão caro para os dias de hoje, que o Brasil já foi, nos últimos anos, infelizmente, palco aí de grandes tragédias ambientais. E hoje a gente vai ter diversas abordagens, né? Tanto no plano acadêmico, no diálogo acadêmico popular, e também numa visão popular, né? Uma verdadeira ecologia de saberes, diálogo de saberes, que eu acho que isso potencializa muito para uma ação científica mais consequente, né? Quando a gente reconhece também os saberes ancestrais, os saberes de quem está lá 24 horas percebendo os seus problemas, né? Agindo e buscando formas também de mudar esse modelo, né? Sociedade e muitas vezes onde o mercado está acima da vida, né? Então, essa é uma beleza muito emblemática do Congresso de Epidemiologia. E, sem mais delongas, eu gostaria de chamar aí a professora Rita Rego, né, que vai nos falar sobre as consequências do derramamento de petróleo na costa do Brasil. A doutora Rita é médica, doutora em saúde pública, com pós-doutorado na Escola de Saúde Pública de Chapel Hill, nos Estados Unidos, professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e docente do Programa de Saúde, Ambiente e Trabalho da UFBA, né? E ela também tem trabalhado no mestrado profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental do DITER, IESC, UFRJ, PPG-SAT, UFBA. Então, professor, você vai ter aí 20 minutos para sua exposição e quando faltar 5 minutos eu vou te avisar, tá ok? Pode começar. Rita, você está sem áudio. Rita, veja se está tudo ok no seu microfone. De repente ficou sem áudio. Ok. Então, tá ok agora? Agora está ok. Beleza. Então, eu quero parabenizar o Congresso por trazer essa temática importante, que são os grandes desastres ambientais no Brasil e as consequências dele, principalmente para as populações. Nesse sentido, eu vou apresentar um pouco as consequências do derramamento do petróleo na costa do Brasil. Na nossa experiência, desde há mais de 10 anos, tenho trabalhado com saúde do pescador artesanal dentro do PPG-SAT, com um grupo de pesquisa e com um grupo grande do PPG-SAT. E nesse sentido, nós acompanhamos todo o efeito do desastre, tanto através das comunidades, quanto também o desencadeamento que foi dado dentro da Assembleia Legislativa aqui no estado da Bahia, e algumas conferências também a nível nacional. Então, eu vou fazer uma apresentação trazendo considerações iniciais, ações emergenciais e um pouco da avaliação do impacto epidemiológico que a gente tem feito aqui no estado da Bahia.
Então, o Brasil, no segundo semestre de 2019, ele presenciou o impacto do maior derramamento de petróleo no litoral do Brasil, afetando 130 municípios e 11 estados atingidos, sendo 9 estados do Nordeste e 2 no Sudeste. Foram mais de 5 mil toneladas de resíduos oleados retirados das praias, manguezais e recifes, e trazendo um impacto agudo nas praias, nos estuários, manguezais e recifes. A origem desse petróleo encontrado já é conhecida, ele vem da Venezuela, não necessariamente é um petróleo recente, mas nada foi feito em relação ao pagamento desse desastre por parte das empresas responsáveis. Rita, se puder abrir sua câmera, o pessoal está pedindo para a gente te ver também. Minha câmera está aberta. Eu acho que ela está aberta. Ok, tá aberta. Ok, então, e esse petróleo foram, as populações tradicionais e locais foram severamente impactadas, porque por diversos motivos, pela perda do pescado, porque o pescado foi dado como, houve uma queda imensa na venda do pescado, de 80% a 100% da venda, principalmente no mês de novembro de 2019, porque houve uma grande informação na mídia sugerindo a suspensão do consumo do pescado, uma suspensão generalizada do consumo dos peixes marinhos, principalmente no Nordeste, e isso trouxe mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, são os meses de turismo no Nordeste. Com isso, houve também uma suspensão do turismo, principalmente afetando o turismo de base comunitária, e com isso um aumento da fome e desnutrição nessa população pesqueira, com alguns, além dos efeitos toxicológicos, efeitos na saúde física e mental dessa população. Então, foram quase seis meses, de agosto de agosto de 2019 até fevereiro de 2020, pelo petróleo. Quando foi em março, veio a pandemia de Covid-19, que fechou praticamente o Brasil inteiro. Fechou o Brasil inteiro e o mundo também. E, nesse sentido, 52 mil estabelecimentos comerciais foram afetados e o setor de alimentação foi bastante atingido, afetou toda a cadeia da pesca e, principalmente, os mais afetados foram os pescadores artesanais. Nós, dentro da nossa experiência, a gente solicitou que esse evento fosse considerado uma emergência de saúde pública, lançamos uma nota e também depois se transformou em um artigo. E em junho de 2020 houve ressurgimento desse petróleo, trazendo mais algumas consequências. A CPI do crime de derramamento do petróleo, ela foi arquivada bem recentemente, esse ano, e perdeu a validade a medida provisória 911 do auxílio emergencial. O setor da pesca no Brasil, no mundo, na verdade, em 2015, os peixes representavam cerca de 17% da proteína animal consumida pela população global. A pesca no mar fornece em torno de 82% da captura global de peixe no mundo. E o peixe, ele alimenta 1 bilhão de consumidores. É um componente, portanto, essencial na dieta. No Brasil, são 1 milhão de pescadores registrados pelo RGP em 2015 e 99% deles são pescadores e pescadoras artesanais. Ou seja, praticamente 1 a cada 200 brasileiros é pescador artesanal. Isso mostrando a importância do pescador artesanal. E o Nordeste, 47% dos pescadores detém 47% desses pescadores registrados. A Bahia, ela tem 25% dos pescadores do Nordeste e 12% dos pescadores do Brasil. A Bahia, ela foi o estado mais atingido pela extensão da costa, e pelo número de pescadores do Nordeste atingidos. Isso até fevereiro de 2020. Também foram encontrados várias, em termos de fauna oleada, 42% foram na Bahia e 62% de animais mortos foram encontrados na Bahia. Os pescadores foram os mais diretamente atingidos pelo desastre e a maioria deles são afrodescendentes e ganham, em média, em menos que $1 por dia. Portanto, além de terem sido afetados pelo derramamento do petróleo, eles foram fortemente afetados pela Covid-19, exatamente por
como toda a população brasileira foi afetada. Então, o que é que a gente sabe? Que foram 5 mil toneladas, impactos agudos, impactos econômicos severos, probabilidades grandes de impacto na saúde, houve uma mobilização emergencial de várias comunidades, inclusive comunidades, e muitos voluntários que, no afã de conter o derramamento do petróleo, eles se expuseram sem terem equipamentos de proteção individual disponíveis ou adequados, e houve o ressurgimento do petróleo em 2020. O que é que a gente não sabe, né? Qual a intensidade com que ocorreram esse impacto no ecossistema? Quais são os impactos desse derramamento a longo prazo? Qual o impacto real na segurança alimentar e na qualidade do produto da pesca, principalmente porque no Nordeste praticamente não existe um controle adequado do peixe, do pescado, não tem laboratórios. Os meus laboratórios são concentrados no Sul e Sudeste, laboratórios de verificação da qualidade do pescado, e o Nordeste não possuía isso. Então, há um impacto a médio e longo prazo na qualidade ambiental, e esse impacto também, há um impacto grande nos seres humanos. Então, qual que é o impacto nos seres humanos? Essa é uma das perguntas que a gente tenta responder. Nesse sentido, a UFBA ela se reuniu com vários pesquisadores da UFBA que trabalham nas questões dos mares e também na questão do trabalho da pesca, para elaborar, para discutir que estratégias a gente poderia utilizar. E se constituiu um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho acabou fortalecendo um edital INCT Ambitrop, que eu vou falar um pouco sobre isso, e que esse INCT, ele ganhou um edital, ele já estava em andamento, e ele se fortaleceu, pediu ao CNPq apoio para se fortalecer. Além disso, dentro da CAPES, nós ganhamos 3 projetos, a UFBA ganhou 3 projetos entre mares, um delas sou eu a coordenadora, e o nosso projeto ele visa principalmente discutir essa questão dos sistemas socioeconômicos e culturais. Mas esse grupo de trabalho, ele trabalha no ponto de vista da divulgação científica, de uma avaliação regional, trabalhando com modelagem e monitoramento de uma maneira geral do óleo, a avaliação local do monitoramento dos seres vivos, do sedimento, do organismo e do ecossistema, e a avaliação temporal do monitoramento e de dados do sedimento e de dados publicados em relação a esse ecossistema. O INCT, de uma maneira geral, eu quis trazer esse INCT porque o Nordeste inteiro, ele vai verificar os níveis de concentração de HPA e de biomarcadores e DNA de sedimentos e sítios afetados, avaliar as mudanças temporais na concentração de HPA e avaliar variações de indicadores ecológicos. Esse INCT, vocês podem olhar, tem um link aqui, e um dos objetivos do INCT é avaliar o impacto na saúde da população ligada à pesca e à mariscagem. Então, aqui nesse mapa, vocês veem os pontos em que esses pontos, eles foram áreas que foram, dentro desse grupo, foram consideradas áreas que precisavam ser monitoradas pelo INCT Ambitrop, no sentido de que a gente não tinha recursos suficientes para dar conta de todo o derramamento, então a gente fez algumas seleções em relação às áreas que deveriam ser monitoradas. Então, essas são as instituições que participam do INCT, pesquisadores, bolsistas, instituições de pesquisa, e dentro desse contexto, o nosso estudo do derramamento do óleo bruto no litoral e efeitos na saúde humana em pescadores artesanais, ele visa analisar o impacto do derramamento do petróleo na saúde das comunidades afetadas no litoral do estado da Bahia. A gente preferiu se restringir ao estado da Bahia por acreditar que a gente não dava conta de fazer mais do que o estado da Bahia, porque a Bahia foi bastante atingida. Então, dentro desse sentido, o nosso estudo, a gente partiu dessa definição de áreas do INCT, essas áreas foram definidas através do monitoramento. Existia um mapa, uma carta SAL, que é o mapa de sensibilidade ao derramamento do petróleo, que já existia aqui, já foi feita pelo professor Landim, e definiu-se pelo menos 10 hotspots de vulnerabilidade, considerando de modo integrado essas características geomorfológicas, biológicas, socioeconômicas
em comum acordo com vários pesquisadores do INCT. Foi a última reunião que a gente teve antes da pandemia, para definir que áreas que seriam pesquisadas. E nosso estudo ele tem um componente epidemiológico que trabalha com questionário e biomarcadores de urina e saliva, um estudo qualitativo e estudo ambiental. Esse estudo ambiental em parceria com esse INCT, com pesquisadores tanto do Instituto de Geociências quanto pesquisadores do Instituto de Biologia. Eu vou dar a ideia aqui do nosso estudo epidemiológico, como nós estamos no nosso estudo epidemiológico. O nosso estudo epidemiológico, que é o componente epidemiológico, ele visa principalmente caracterizar a exposição de pescadores artesanais ao derramamento do petróleo, verificar o índice de qualidade de vida relacionada com a saúde dessas pessoas, levantar os sintomas potencialmente associados à exposição ao derramamento do petróleo em pessoas que contribuíram com a tarefa de remoção e de contenção e criar uma linha inicial de base populacional para a realização de estudos de coorte para avaliação de efeitos crônicos na saúde. As áreas, eu já coloquei os critérios de áreas, nós vamos procurar pessoas que residissem nessas áreas, que estão sendo monitoradas pelo estudo ambiental, e as áreas selecionadas aqui, ela percorre grande parte do litoral da Bahia, que vai de Prado, com Muruxatiba, 3 localidades, até Cairu, Cova da Onça. Então, são algumas localidades, 5, 3, 8... 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13 localidades que nós fizemos. Os critérios, fizemos alguns critérios de elegibilidade da população de estudo, que é ser pescador artesanal, idade igual ou superior a 18 anos, indivíduo com informações de contato, porque a gente teria que ter algum cadastramento, foi difícil conseguir esses cadastros, então a gente teve o apoio das reservas extrativistas para conseguir esses cadastros, residir em alguma das localidades selecionadas. Nosso trabalho de pesquisa, ele consta de um questionário, esse questionário foi elaborado durante um período de quase um ano, tomando como base o estudo do Golfo, mas não se restringindo ao estudo do Golfo, porque no nosso caso foi um pouco diferente, e nós tivemos a cooperação técnica de pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, que na época estavam aqui, também presenciaram o derramamento do petróleo. Nós utilizamos tablets e o Qualtrics, porque nós precisávamos de um questionário que fosse offline. Então, a gente teve o apoio da Universidade da Carolina do Norte para isso. Selecionamos e treinamos pessoas, principalmente, nós tivemos o apoio das pessoas do território. Então, nós selecionamos uma equipe local, filhos de pescadores, ou pescadores que quisessem colaborar conosco, tudo em cima, utilizando todo o protocolo de Covid necessário para esse treinamento. Isso foi feito desde janeiro do ano de 2021, agora, né? 21 todo nós fizemos coleta de dados, fizemos a aprovação no CEP e no CISBio, então o ano de 2020 foi todo para preparar a pesquisa, e em janeiro até o presente momento a gente está em coleta de dados. Então, faz parte dessa coleta a triagem e também algumas amostras biológicas, 50 amostras biológicas é o que a gente tinha de dinheiro. Então, nós fizemos entrevistas em que a gente fazia, dentro desse questionário, é um questionário muito grande, de 13 blocos, 325 questões, e a gente chama atenção para direcionamento, para o levantamento da ocorrência de sintomas de exposição, a caracterização da exposição, estilo de vida, qualidade de vida, consumo do pescado, e também solicitaram que a gente fizesse um bloco de impacto do Covid, principalmente as comunidades pesqueiras pediram isso para nós. No ponto de vista da linha do tempo, a gente pode dizer que em agosto de 2019 começou o derramamento do petróleo, em fevereiro foi o fim da chegada da grande parte do óleo bruto, houve um reaparecimento das manchas em agosto de 2020, janeiro 2021 a gente iniciou a coleta de dados, e agora em novembro nós estamos finalizando esses dados, essa coleta de dados aqui na Bahia. Nós já fizemos 971 entrevistas, concluímos 971 entrevistas. Eita, mais 5 minutos, tá? Só para ajudar. Ok, obrigada, Fernando. Então, nós já fizemos 971 entrevistas e alguns resultados preliminares que a gente tem de 667 entrevistas. Bom, a gente verificou que há uma distribuição entre o sexo masculino e feminino, mas chama atenção que a raça preta ou parda corresponde a 80,9% e a raça indígena
quase 11% dessa população. A maior parte dessas pessoas ou é analfabeto, 10%, ou tem até primeiro grau completo, 58%, 72% participaram da atividade de remoção, sendo que 76% não recebeu qualquer treinamento em relação a isso. Quando a gente pergunta como é que a pessoa classificaria o impacto do derramamento do petróleo na vida, 72% consideram o impacto negativo grande ou extremo. E quando a gente pergunta, durante ou após o derramamento, você recebeu algum recurso financeiro do governo por causa do desastre? 94% não recebeu nenhum apoio do governo por causa do desastre. Quando a gente pergunta para eles sobre a renda, eles informam que 65,8% a renda reduziu muito e imensamente. E quando a gente pergunta, durante ou após o derramamento do petróleo, você parou de pescar? 91% parou de pescar por causa do desastre. Eu estou finalizando, quero destacar algumas questões para discussão, que foi a grande parceria que a gente teve com as comunidades e lideranças locais, sem as quais a gente não conseguiria fazer essa mobilização, porque nós estávamos em período de Covid. Então, tivemos o apoio da CPP, do MPP, da CONFREM, da AMEX, das comunidades indígenas. Nós fizemos seleção de equipe local, que foram fantásticos e nos ajudaram a fazer a coisa acontecer. Tivemos várias dificuldades, principalmente relacionadas à pandemia, porque as pessoas tinham medo, não só por causa da pandemia, que as pessoas tinham medo mesmo de ir até lá. Nós encontramos associações completamente fechadas, e essas associações é que foram, na maior parte das vezes, utilizadas como local de entrevistas. Algumas lições aprendidas. Eu podia dizer que o envolvimento das equipes locais, que inclui o processo seletivo, tanto para as ações de informação quanto para a mobilização, foram fundamentais para o sucesso dessa empreitada. E os próximos passos agora, nós estamos no processo de análise dos dados, com a produção científica, com devolutiva dos resultados para a comunidade, assim que a gente finalizar os relatórios, e construção de estratégias de acompanhamento dessa população. Nós precisamos dar esse resultado para as comunidades, não só para as comunidades, mas também para as lideranças da pesca, para que elas possam reivindicar pelos seus direitos. São dados muito importantes para fazer audiência pública agora na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e também a nível nacional. Como produtos, a gente tem já o manual do pesquisador, o questionário, artigos já em fase de elaboração, e como perspectivas, nós temos contribuído com a construção do Observatório de Derramamento do Óleo na costa do Brasil, a elaboração de manuais técnicos para desastres ou derramamento de óleo no serviço de saúde. A gente tem como verificar o índice de qualidade de vida relacionado à saúde. Essa produção desse questionário é uma coisa inovadora, porque a gente não tinha, a gente fez porque não tinha. Então, se tivesse algum desastre, a gente não tinha para onde partir, para poder fazer alguma pesquisa. Então, já temos isso. E avaliar os efeitos da saúde, que permitirá acompanhar essa população e melhorar as políticas públicas de populações mais vulneráveis, estabelecer uma coisa que é fundamental, que é a questão da prevenção de desastres por derramamento de petróleo e por outros desastres também aqui na costa e no Nordeste como um todo. Então, é mais ou menos isso. Eu queria agradecer a essa oportunidade e mostrar só algumas fotos que a gente tem nas nossas interlocuções com lideranças comunitárias das comunidades, em que também ajudamos a contribuir para que as comunidades que estavam resistentes a se vacinar, como comunidades indígenas do extremo sul da Bahia, pudessem entender o sentido da necessidade de fazer a vacinação para a Covid. E é isso aí, a gente quer agradecer essa possibilidade de estar aqui apresentando um pouco da nossa experiência. Muito bom, Rita. E muito importante desnudar e visibilizar uma situação a partir de um estudo de tamanha qualidade técnica e científica, né, onde se sucederam, né, duas grandes tragédias, né, para essas comunidades, o derramamento e a pandemia, né? Então, sem mais delongas, eu queria passar para o segundo tema, né, com o Sérgio Viana Peixoto, trabalhará o tema do rompimento da barragem em Minas Gerais, efeitos na saúde das populações. Sérgio é doutor em saúde pública, pesquisador da Fiocruz Minas, professor da Escola de Enfermagem, vice-líder do Núcleo de Estudos de Saúde Pública e Envelhecimento e editor associado
de revistas nacionais na área de epidemiologia, né? Atualmente ele tem atuado na área de epidemiologia do envelhecimento. Você tem, Sérgio, 20 minutos, quando faltar assim que eu aviso. Ok, obrigado. Obrigado, Fernando. É um prazer, né, tá aqui conversando um pouco com você sobre esse assunto que é novo para mim e tem já tornado tão caro e dividir essa mesa com colegas que há muito tempo eu não encontrava. Bom, na verdade, conversar um pouco, né, sobre esses rompimentos de barragem em Minas Gerais e os efeitos na saúde. O que a gente sabe, o que a gente percebe é um crescimento desses desastres, né, tanto naturais quanto tecnológicos, chamando atenção, nesse caso, para os de barragem de mineração, que são desastres tecnológicos e que assolam, sobretudo, o nosso estado. A literatura internacional é muito rica, a nacional vem aí produzindo algum material a respeito, mas os estudos prospectivos, como a Rita bem colocou, a gente ainda é incipiente e lá fora, né, em desastres sobretudo naturais, como terremotos, enfim, tsunamis, a gente percebe uma alteração ao longo do tempo de diversas condições que estão relacionadas com a saúde das populações, né? Como alguns comportamentos em saúde, alimentação, doenças crônicas com destaque para os transtornos mentais, e esses impactos ambientais, sociais e econômicos de todos os desastres vão exercer direta ou indiretamente efeitos na saúde das populações. Falar de mineração é importante, a gente sabe da importância econômica e estratégica desde o período colonial, sobretudo aí na questão capitalista que a gente vive. O Brasil é um dos 5 maiores exportadores de minério, mas essa importância ela não deve minimizar a ameaça dessa atividade, como aconteceu por muito tempo. Né? Então, já está bem estabelecido que a mineração causa impacto nas áreas onde ela é realizada, né? Uma ampla gama de estudos mostrando os impactos ambientais e agora para a saúde das populações, e os rompimentos de barragem eles são cada vez mais recorrentes e a gente considera inaceitável frente aos avanços técnicos científicos e, sobretudo, de lucratividade desse setor, sabendo que já existem formas, né, mais seguras de que essa atividade seja feita no território. Aqui é só uma ilustração, né, porque barragens em Minas Gerais, né, barragens de mineração no nosso estado, entre alguns dados, os mais recentes de 2019, traz aí 769 barragens de mineração no Brasil e quase metade, 45,6%, estão em Minas Gerais. Aqui são, né, os dois desastres recentes que a gente teve aqui, né, o rompimento das barragens de Fundão, a barragem da mineradora Samarco, em Mariana, e da barragem da mina do Córrego do Feijão, uma barragem da Vale, em Brumadinho, em Minas Gerais. Em 2015, quando do rompimento da barragem da Samarco, com 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos, foi então considerado o maior desastre ambiental do país, com 19 óbitos. Agora ele foi superado, né, em 2019 pelo rompimento e lançamento de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, sendo então o maior desastre de rejeitos de mineração no Brasil, com 270 óbitos, 8 ainda desaparecidos. A gente tem que chamar a atenção que esses óbitos eles são computados, na verdade, como óbitos imediatos ao desastre, mas ainda não há nenhum estudo de médio e longo prazo sobre o impacto na mortalidade dessas populações. Esse é um esquema do Ministério da Saúde, né, publicado no documento do Ministério, que demonstra a importância do rompimento da barragem, né, em diversos aspectos para a população que vive nessas comunidades. Então, eu tenho impactos ambientais, sociais, econômicos, a perda de vidas, como eu falei, estruturais, alguns desses sempre relacionados com a condição de saúde dessas populações. A gente destaca aqui, falando um pouco de Brumadinho, por exemplo, né, o acesso à água, que é limitado, é preocupação das comunidades, mas quando a gente fala dos impactos na saúde, geralmente vem dividido em danos físicos e danos emocionais, mas a gente sabe que outras questões são importantes de serem abordadas. Essa questão da ruptura social, né, esse esfacelamento das relações sociais, em que as comunidades são completamente dizimadas, onde elas criaram vínculos e se estabeleceram ao longo dos anos, isso é rompido. Né? Alguns estudos de Mariana, por exemplo, já mencionam a desterritorialização dessa população. Exposição a contaminantes é uma outra situação preocupante quando se trata de um rompimento de barragem de mineração. Então, algumas particularidades do desastre, desse tipo de desastre que é um rompimento de barragem.
Esse é um esquema publicado pelo Carlos Machado, né? É um esquema usado para desastres, mas que ele fez esse exercício, né, para o rompimento da barragem de Mariana. Então, aqui a gente percebe os impactos na contaminação do rio e sedimentos, contaminação do solo e do ar, alterações dos ciclos de vetores, danos às habitações e à infraestrutura, né? Ali eu tenho comunidades que foram completamente apagadas, e impactos socioeconômicos. Então, há uma descrição de infinitos efeitos que são possíveis de serem observados, efeitos na saúde dessas populações, e que vêm sendo estudados ao longo do tempo, mas ainda nós temos uma produção incipiente. Aqui eu tenho sinais, sintomas, doenças crônicas, transtornos mentais, né? Então, uma infinidade de preocupações que essas populações vêm sofrendo ao longo do tempo e que devem ser monitoradas. Especificamente o rompimento de barragem, falando aqui de Minas e dos dois eventos que a gente teve, a saúde mental e a exposição a metais são duas questões importantes, né? Nesse trabalho da Débora, que viveu já essa situação em Brumadinho, é possível perceber que os desastres, no caso o rompimento da barragem, ele causa uma situação de ruptura, né? Alteração das relações socioafetivas, aquele esfacelamento que eu mencionei anteriormente. Isso leva a um sofrimento e reações agudas de estresse, angústia, ansiedade, sentimento de insegurança, tristeza. Tudo isso ocorre de forma aguda e imediata pós-rompimento. Isso é assimilado pela população num curto espaço de tempo, considerado aqui até 3 meses, mas o que nos preocupa é que essa situação ela vai se configurar como um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos psicopatológicos de médio e longo prazo. Então, essa situação, essa carga, esse peso para a saúde mental da população vai se configurar como um estresse a longo prazo e pode levar tanto transtornos psicopatológicos quanto outras doenças crônicas. Além da saúde mental, uma preocupação importante e constante dessas populações é a exposição aos metais. Esses metais eles estão presentes na lama, na água contaminada, na poeira, depois que essa lama já sedimentou. Aqui eu já trago a decisão de um comitê de especialistas de ser investigado, nós estamos investigando isso em Brumadinho, né? Alguns metais de interesse para a saúde pública, além do manganês, porque, segundo um documento do Ministério da Saúde, um parecer técnico, demonstrou que a lama ela é 27 vezes mais rica em manganês em comparação ao solo do município, né? Comparando aí com o banco de solos da UFV. Então, o manganês também está sendo avaliado por esse motivo. A população está exposta, né, a esses metais de forma oral, dérmica e inalatória. Essa preocupação ela vem aumentando ao longo do tempo, até por aparecimento de sinais e sintomas, e a literatura mostra aí uma bioacumulação desses metais no organismo, podendo ocasionar distúrbios em diversos sistemas, neurológicos, hepáticos, gastrointestinais, praticamente em todos os sistemas, a depender do metal presente que essa população está exposta. Especificamente as crianças, a gente tem que chamar a atenção, que é um grupo com uma vulnerabilidade maior, porque esses metais eles causam uma influência importante no desenvolvimento infantil, e daí a gente planejou, então, 2 coortes em Brumadinho para avaliar exatamente esse possível efeito da exposição aos metais na população, né, adulta e infantil. Como eu disse, então, uma iniciativa do Ministério da Saúde, com uma continuidade das ações desenvolvidas no município pós-rompimento, foi o Programa de Ações Integradas em Saúde de Brumadinho. Esse programa ele é coordenado pela Fiocruz Minas, está sob minha coordenação, e ele é composto atualmente por 2 projetos, 2 coortes, que já com financiamento garantido para os próximos 4 anos, né, linha de base mais 3 anos, mas que a ideia do Ministério é acompanhar essa população por um período maior, como a Rita bem colocou na apresentação dela, há uma escassez de informação de médio e longo prazo sobre os impactos, né, que as populações sofrem pós-desastres dessa magnitude. Então, essa coorte de adolescentes, adultos e idosos pretende avaliar as condições de saúde, os aspectos relacionados, um questionário extenso, diversos aspectos, na população com 12 anos ou mais, residentes no município, é uma amostra representativa da população de Brumadinho, e a gente vai verificar mudanças nesse perfil ao longo do tempo. E o projeto Bruminha, que está coordenado pela professora Carmen Frois, da UFRJ,
é um projeto que visa, uma coorte que visa investigar os efeitos da exposição a esses metais sobre o crescimento e desenvolvimento neurológico, imunológico e respiratório na população de 0 a 6 anos, que são residentes em 4 comunidades de Brumadinho. Essas duas iniciativas recebem financiamento do DECIT e é uma estratégia interessante para a geração de conhecimento sobre desastres no nosso meio, sobretudo por tratar de um estudo de acompanhamento prospectivo em que a gente pode verificar as mudanças ao longo do tempo. Aqui é só uma arte, né, do projeto, o cartaz, o folder, tem informações no nosso site. Nós estamos finalizando o estabelecimento da linha de base. É um projeto que deveria ser iniciado no final de 2019, início de 2020, mas que pela pandemia e por segurança, até pela preparação do estudo, a gente atrasou a entrada no campo e agora a gente está concluindo, então, a linha de base, que conta com cerca de 4.000 participantes, com 12 anos ou mais de idade, né, residente em todo o município, e o projeto Bruminha, com 17 crianças de 0 a 6 anos, residente em 4 comunidades, sendo 2 diretamente atingidas, uma comunidade que reside no pé da mina e uma comunidade controle que tem características semelhantes, mas não está diretamente exposta à lama ou a rejeitos de mineração. Eu vou mostrar rapidamente alguns resultados parciais de 2 comunidades, e eu selecionei só a população adulta, as comunidades de Parque da Cachoeira e Córrego do Feijão. Esses dados ainda estão sendo processados, mas foram 2 comunidades que nós consideramos, fizemos um censo, né? Então não é amostra, é censitário, e a gente teve uma participação elevada das pessoas cadastradas e elegíveis para participar. Nós temos 650 adultos, metade são mulheres e metade dessa população tem uma baixa escolaridade, com no máximo ensino fundamental completo. Aqui é só uma descrição dos sinais e sintomas nos últimos 30 dias. A gente percebe uma carga grande, né, de alguns sinais e sintomas, como doenças, tosse seca, irritação e coceira na pele, irritação nasal. Tudo isso muito coerente com a reclamação das lideranças, da comunidade, sobre a poeira que a lama vem produzindo nessas comunidades, e também muito coerente com a exposição a metais. É claro que aqui é só uma análise descritiva, mas a gente tem que investigar se isso pode estar relacionado com os metais presentes na poeira. Algumas doenças, doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes e depressão, aqui é autorreferida. Trouxe aqui o resultado da PNS 2019 para essas prevalências na população adulta brasileira, só para efeito de comparação. São prevalências semelhantes, embora um pouco mais elevadas, mas chama atenção a alta avaliação de saúde em Brumadinho. O que a gente viu foi 49,5% da população adulta dessas 2 comunidades avaliando a saúde como boa ou muito boa, enquanto no Brasil a gente tem 66%, e 14% dessa comunidade, desses adultos, avaliam a sua saúde como ruim ou muito ruim, em comparação a apenas 5,8% da população adulta brasileira. Isso demonstra um possível impacto dessa condição, né, vivenciada por essa população, em que sentiu a lama chegar próximo, né, às residências, é uma população, são comunidades que foram atingidas, tocadas diretamente pela lama. Isso pode explicar, como os sinais e sintomas mostrados anteriormente, uma alta demanda para o serviço de saúde, que também gera um impacto grande na organização do serviço. 47% dessa população, da população investigada, eles relataram 3 ou mais consultas médicas no último ano. Sobre os metais, para finalizar esses resultados preliminares, o que a gente percebeu foi uma elevada prevalência de arsênio medido na urina e manganês no sangue, acima dos limites de referência que nós consideramos nesse projeto, né? Então, esses foram os metais que se destacaram, chamando a atenção aqui que é um inquérito epidemiológico e nenhuma preparação foi feita para a realização desses exames. Então, essa população está sendo encaminhada para o serviço de saúde local, que já está se preparando para atender, repetir esses exames e, é claro, avaliar alimentação, consumo de tabaco, qualquer outra questão que possa explicar esses níveis mais elevados desse metal. Então, esse acompanhamento será feito pela Secretaria de Saúde, né? O projeto, o grupo de especialistas coordenado pela professora Carmen Frois já fez uma capacitação no município e eles estão acordando junto com o HC, o Hospital das Clínicas da UFMG, um acordo de formação, de estabelecimento ali de um sistema de monitoramento para essa população que está exposta a esses metais.
Além dos metais, como eu mencionei anteriormente, a questão da saúde mental é extremamente relevante nessas populações. Aqui eu trouxe só 2 exemplos. São instrumentos de triagem, mas demonstram uma alta proporção, né, dessa população com episódio depressivo maior e transtorno de ansiedade, o que também leva uma carga grande para essa população e para o serviço de saúde. A gente tem que considerar... Tem mais 5 minutos, tá? Só para ajudar aí Obrigado, Fernando. no processo. E a gente tem que considerar, sobretudo quando se fala de transtornos mentais e mesmo de outras doenças crônicas, que nós estamos estudando uma comunidade que vivenciou um grande desastre, né, que ainda carrega várias questões importantes que não foram solucionadas sobre esse desastre, mas também a pandemia da Covid-19. Então, a gente tem uma dupla carga nessa população que tem que ser considerada pelo serviço, pelas ações que a gente tem que planejar junto com o serviço de saúde local. Para finalizar, então, é importante a gente sempre lembrar, né, da gestão de risco desses desastres. Aqui é um exemplo de um documento do Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, elaborado com a Fiocruz. Essa gestão, ela tem por objetivo antecipar, planejar e preparar uma resposta, deve envolver o governo local, a sociedade organizada, as comunidades atingidas. Essa organização deve acontecer no nível municipal, isso porque a situação do desastre ocorre no território e o município ele é o primeiro a ser acionado e que tem que responder imediatamente, né, a essa demanda. E cada plano de gestão ele é único no espaço e no tempo, né? Então, esses planos têm que considerar diferentes tipos de eventos, situações detonadoras, os fatores de risco, as condições de vulnerabilidades, as populações carregam vulnerabilidades diferentes, isso tem que ser considerado na preparação desses planos e a capacidade de resposta do município. Então, ao longo do tempo, esses cenários de risco eles são dinâmicos, né? A gente pode exemplificar populações residentes em alguns municípios mineiros que residem próximos a barragens, sem nenhum desastre, mas que o tempo todo vivenciam situações de treinamento, de sirenes, e que já há uma carga para a saúde mental muito grande só de residir próximo a essas barragens devido ao nosso histórico aqui no estado. E mesmo após o desastre, ao longo do tempo, as situações de risco e o perfil de adoecimento eles vão se modificando, né? Como exemplo, a gente tem uma primeira preocupação com o contato com a lama de rejeitos, com o rio, depois essa lama vira poeira e a retirada dessa lama das comunidades leva a poeira para outras comunidades onde esse transporte tem que passar. Então, são diversas situações que esse perfil de risco ele é dinâmico, ele vai modificando ao longo do tempo. Por isso que essas iniciativas de estudos de coorte, como a Rita também colocou, né, e de acompanhamento dessa população ao longo do tempo, são fundamentais para a gente entender como que a população responde a um desastre dessa magnitude. Então, a gente espera acompanhar essa população em médio e longo prazo e produzir conhecimento, geração de conhecimento para grandes desastres no país, que a gente não tem, né, estudos de coorte, e também para subsidiar, auxiliar o serviço de saúde na estruturação para atender a essa demanda ao longo do tempo. Bom, era isso. Estou à disposição para o debate. Agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Fundamental um estudo de coorte que tem essa articulação com o próprio SUS, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Os manuais que estão sendo produzidos a partir disso. Bom, sem mais delongas, um tema novo para o Congresso, de um conceito ainda em construção. Vamos chamar a professora Aide Gurgel, médica, sanitarista, mestre e doutora em saúde pública, pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães, para falar sobre vigilância popular em saúde. Lembrando que já estamos recebendo as perguntas e já peço para no chat aqui os nossos participantes da mesa já possam estar observando também para a gente depois fazer uma rodada no final, depois da fala da Maria José, que a gente já dá boas-vindas também, que seguirá depois da Aide. É isso aí, Aide, 15 minutos, seu aviso. Está sem o áudio, Aide. Tente ligar seu áudio. Desculpa, gente. Agora deu certo. Essas modalidades me enrolam toda. Enfim, primeiro agradecer, né? Acho que
o Congresso de Epidemiologia, acho que traz um grande passo, né, adiante, né, nessas discussões de temas tão relevantes, né, como esses dois que foram apresentados, né. Acho que para mim é um enorme prazer estar aqui nessa mesa, assim, porque eu estou compartilhando com pessoas com quem eu já dialogo há bastante tempo, né. E eu vou trazer aqui um tema que Fernando Carneiro, inclusive, tem algumas publicações nesse campo, né. É um tema que está em construção, né? Um conceito em construção ainda no campo da saúde, né? Embora que já venha sendo amadurecido há bastante tempo, né? Que trata da vigilância popular em saúde, né? Eu vou trazer inicialmente algumas concepções, né, que a gente se baseia, né, para construir, né, essa perspectiva, e vou trazer um pouquinho também de uma pequena experiência que a gente tem tido, né, também com o derramamento de petróleo aqui no litoral pernambucano particularmente, né? Então, vou tentar me guardar no tempo que está previsto, né? Estou tentando passar, mas, enfim, inicialmente eu queria destacar, né, algumas críticas, né, à vigilância em saúde, que eu vou chamar assim da forma tradicional em que ela está estruturada, né? Então, assim, obviamente não vou fazer uma grande discussão acerca disso, mas chamar a atenção para alguns aspectos, né, particularmente no sentido em que Foucault chama, né, do biopoder, né, na perspectiva de controle dos corpos, controle da sociedade, né, uma vigilância que desde o seu nascedouro ela está alicerçada numa perspectiva mais coercitiva, né, principalmente dos movimentos, das aglomerações, gestos, comportamentos, né, um ditador de regras, né, e assume muitas vezes na sua história, né, uma perspectiva até muito militaresca, né? Então a gente a guerra contra o mosquito, contra os micróbios, o controle, é um evento sentinela, é a realização de campanhas, né, de uma maneira pontual. Então essas são perspectivas que muitas vezes, né, deixam de fora, né, os principais sujeitos, né, que são as pessoas nos seus territórios. E é nessa perspectiva que a gente vem construindo, digamos assim, avançando nessa perspectiva de vigilância, né? A gente já teve algumas experiências na nossa história, né? Desde o processo de redemocratização no Brasil, ainda na década de 80, que culminou com a construção do Sistema Único de Saúde, que a gente já vem, né, no processo de luta pela reforma sanitária no país, que a gente já vinha trabalhando numa perspectiva de uma vigilância que incluísse os territórios, né, e que buscasse uma maior integração com a atenção básica e com os movimentos, né, garantindo um dos preceitos básicos do SUS, que é a participação social. Um exemplo que eu trago é ainda em 1998, uma portaria de saúde do trabalhador, da vigilância em saúde do trabalhador, que é a portaria 3.120, e que aponta muito claramente nessa portaria a necessidade do envolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o processo de vigilância em saúde do trabalhador, desde o planejamento das ações, as inspeções no ambiente de trabalho, até os encaminhamentos, né, resultantes dessas inspeções e as intervenções que forem necessárias. E isso, em alguns espaços, conseguiu avançar. Mas, né, a vigilância popular em saúde, né, propriamente dita, né, eu costumo dizer que ela tem assumido duas perspectivas principais. Uma primeira perspectiva é aquela em que os sujeitos são colaboradores das ações do Estado. E a outra perspectiva é em que garante, de fato, uma participação ativa dos sujeitos, né, nos seus territórios, né? A primeira perspectiva, que os sujeitos colaboram, né, com as ações do Estado, ela tem uma origem basicamente na Europa, né, já nos anos 2000, né, essa perspectiva de uma vigilância participativa, né, e assume a participação dos sujeitos no sentido de identificação dos agravos, identificação dos danos, né, e tem um foco principal
dessa colaboração, principalmente nos grandes eventos. Quando a gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente teve uma experiência desse tipo. Ela está fortemente vinculada à utilização de tecnologias, né? Então, se criam aplicativos, né? E esses aplicativos são disponibilizados nos vários equipamentos que as pessoas têm, tablets, celulares, etc., e as pessoas ali registram eventos. Por exemplo, aqui em Pernambuco, onde houve a utilização dessa experiência, houve alguns eventos, como surtos, né, de diarreia, de intoxicações alimentares, etc., que foram registrados, né, nesses aplicativos, e rapidamente se teve uma atuação, né, de identificação, localização, etc. Mas é uma perspectiva que está muito voltada, né, para essa ação, né, de vigilância dos casos, né, sem um grande envolvimento e sem consequências maiores, que é o que a gente busca de fato, né, com essa outra perspectiva que aponta, né, para a participação ativa dos sujeitos, né? E essa perspectiva da vigilância popular em saúde, a gente tem sido construída buscando alguns autores, né, que têm trabalhado, né? Inicialmente eu citaria Jaime Breio, né, que com a ideia de monitoramento participativo, que não é uma ideia nova, né, uma ideia que vem da epidemiologia crítica latino-americana, da qual Jaime Breio é um dos principais pensadores, né? A ideia de epidemiologia comunitária, que foi desenvolvida por Gianni Tognoni, e a vigilância civil, né, proposta por Victor Vicente Vala, e mais recentemente Marcelo Firpo Porto publicou um artigo questionando se a vigilância em saúde teria essa perspectiva emancipatória, né? Emancipação essa também já apontada por Jaime Breio, né, nas suas discussões. Então, a ideia, né, do monitoramento participativo proposta por Breio, né, atua numa perspectiva de se ter um instrumento que seja de poder coletivo, né, na perspectiva de se compreender o processo de determinação social da saúde, né, com o maior envolvimento da população, né, procurando, inclusive, identificar os processos geradores, né, que são os destrutivos, e os processos protetores da saúde, os destrutivos e os protetores da saúde, agregando, inclusive, né, compreendendo, inclusive, um processo de reprodução social, né, daquele território, que acontece naquele território, naquela população, procurando, sem sombra de dúvida, né, uma transformação social e a emancipação de fato, né? Para isso, trabalha, inclusive, com o que ele chama dos 4 S da vida, que é a ideia de sustentabilidade, soberania, solidariedade e biosseguridade. Então, é um monitoramento que é desenvolvido junto, né, com as populações nos territórios, buscando a sua emancipação e buscando, inclusive, os seus direitos, né, sociais. A ideia de epidemiologia comunitária, também desenvolvida por Gianni Tognoni, também na década de 90 tem o seu maior envolvimento, e a proposta dele busca principalmente garantir uma maior participação e uma maior integração, né, da população junto com as equipes de saúde, notadamente na atenção primária, na atenção básica, né? E ele parte, né, da perspectiva de que, né, do mesmo jeito, as pessoas nos seus territórios eles têm uma identidade, né, coletiva, né, e que a epidemiologia, né, ela precisa reconhecer esses aspectos culturais, esses aspectos identitários, as várias práticas de saúde que existem naquela comunidade, e que essa ação conjunta entre a equipe de saúde e a população vai proporcionar, de fato, né, o desenvolvimento de ações muito concretas no território, né? Ações essas que não bastam ser desenvolvidas apenas no âmbito do setor saúde, mas que precisa realmente o envolvimento da comunidade, né, da população naquele território. Victor Vicente Vala também, né, reconhecendo, ainda também na década de 90, reconhecendo a necessidade,
né, de que a sociedade civil de caráter popular ela também possa construir, né, bancos de dados, ela também possa desenvolver o monitoramento dos seus agravos à saúde, ele propõe o que ele chama de uma vigilância civil, né? E essa vigilância civil, a construção dessa vigilância civil, ela vai se dar numa perspectiva, inclusive, né, de uma vigilância em saúde agregada, de uma concepção de vigilância em saúde agregada às concepções de educação popular, né, de corte freiriano, né, baseado substancialmente nas construções de Paulo Freire, né? Ou seja, ela aponta numa perspectiva de reconhecimento, né, do saber popular alinhado ao conhecimento técnico, né? O que Boaventura também vai chamar da ideia do diálogo de saberes, né? que Marcelo Firpo, né, propõe nessa construção. Então, é um monitoramento que também é desenvolvido de maneira coletiva com a população, né, para tratar de situações de saúde que vão acontecer, que estão acontecendo num determinado território, né, reconhecendo também todos os aspectos da vida vivida, né, a vida como ela é, a vida vivida, a visão, né, o comportamento, as situações como são vivenciadas por aquela população naquele território, né? E, por fim, né, a perspectiva, né, apontada por Marcelo Firpo, que ao questionar se é possível, de fato, uma vigilância emancipatória, ele vai tomar como referência vários autores, né? Mas assim, eu chamo a atenção particularmente para Boaventura de Souza Santos, que é com quem ele dialoga muito, né, nessa sua construção, que traz a ideia, né, da separação, né, entre o que é produzido entre o norte e o sul e os reconhecimentos, né, que existe um fosso abissal, né, entre esses dois mundos praticamente, né, e que a ciência acaba reproduzindo essas questões, né, e que nós precisamos, né, fazer uma ciência diferente e que permita esse diálogo de saberes. Então, a vigilância num caráter emancipatório também precisa, né, se basear notadamente, reconhecer os conhecimentos que existem lá nesses territórios, né, e trabalhar numa perspectiva emancipatória. O que significa essa perspectiva emancipatória? Não é simplesmente você fazer os seus trabalhos, identificar, fazer um diagnóstico da saúde, um perfil, etc., e repassar esses dados, mas é, inclusive, não só repassar, mas, inclusive, trabalhar com essas populações na luta pelos seus direitos, no reconhecimento dos seus direitos, né, de saúde e de vida, né? Então, como o Marcelo coloca, é necessário descolonializar a saúde coletiva, a vigilância e as práticas de promoção implica promover diálogos mais horizontais em contexto de lutas sociais com os radicalmente excluídos do sul global, permitindo a emergência de saberes e práticas emancipatórias. Uma vigilância emancipatória implicará num despojar permanente de posições que, em nome da suposta objetividade e superioridade da ciência e eficácia das normas, formam as linhas abissais que impedem encontros e mobilizações fundamentais para a transformação em tempos de crise. Ou seja, a vigilância popular em saúde, né, nesse processo de vigilância popular em saúde, né, a gente não só precisa reconhecer e estabelecer esse diálogo, não só reconhecer que existe um conhecimento, né, dessas populações nos seus territórios, a partir da sua vivência, mas estabelecer esse diálogo de saberes entre as pessoas que estão no serviço, né, o saber técnico, as pessoas que estão na academia, o saber científico, desculpe, e com esses saberes, né, populares, no sentido da gente buscar, né, alternativas e saídas, né, para esse problema. E essa alternativa e essa saída, né, certamente que está num alinhamento entre processos, né, de lutas, né, contra as injustiças, né, ambientais que a gente vivencia, né? A gente teve 2 exemplos agora, né, tanto o Brumadinho quanto a questão do derramamento de petróleo, né, nas praias do Nordeste, que são espaços, né, de
fortes conflitos socioambientais, né, que a gente vivencia, né? Então, aqui, né, só fechando já, eu vou trazer um pouco de algumas imagens que para mim são bem impactantes relacionadas ao desastre do petróleo aqui em Pernambuco, né? Aqui eram milhares de pessoas, né, fazendo a limpeza. A maioria dessas pessoas eram pescadores e pescadoras, né, em marisqueiras, né, do litoral pernambucano. Aqui são imagens todas de praias aqui de Pernambuco, né, e que nesse afã, como disse Rita, né, por garantir um mínimo de sobrevivência, as pessoas vivem da pesca, né, da pesca é o que lhe traz, né, que lhe garante não só a sobrevivência, mas é a sua própria vida, né? Eles têm um vínculo profundo, né, com o mar, então eles queriam proteger o mar, proteger os arrecifes, então foram centenas de pessoas, né, para a limpeza das praias, né? E aqui são, né, a gente vê crianças de todas as idades, né, assim, a gente para fazer alguma ação concreta, né, diante desse desastre, crime, né, a gente procurou envolver várias instituições, né, inclusive a UFBA, né, Rita nos ajudou bastante, porque Rita tem uma larga experiência, nas pessoas que mais têm experiência no trabalho com pescadores e pescadoras, né? Mas também a equipe da Fiocruz Ceará, universidades aqui de Pernambuco, Fundação Joaquim Nabuco, várias ONGs que estão aqui, né, registradas, e principalmente os movimentos de pescadores e pescadoras. A gente fez várias reuniões, diversas reuniões, né, lá no AGEO Magalhães, onde a gente trazia gestores estaduais, gestores municipais dos vários municípios envolvidos, né, da vigilância, da assistência, coordenadores da atenção primária, da atenção secundária, enfim. A gente envolveu e os movimentos sociais, né, para discutir ações concretas que a gente pudesse estar desenvolvendo nos territórios, né? A gente conseguiu fazer uma denúncia junto ao relator da ONU para os Direitos Humanos, a gente incluiu a questão do petróleo e a gente, inclusive, levou a equipe dele lá em algumas praias aqui do litoral para conversar com vários pescadores e pescadoras, né? Aqui foi um dos momentos também de encontro. A gente participou da realização de várias audiências públicas, audiências tanto na Assembleia Legislativa como em Câmara de Vereadores, inclusive audiências públicas que aconteceram nos territórios, né, por demanda dos pescadores e pescadoras, sempre na perspectiva de trazer elementos, né, para a luta dos pescadores e pescadoras. Fizemos movimento de rua com eles, fizemos de um tudo, né? Aqui também uma outra... E construímos projetos, né? Nós temos uma prática de construir projetos envolvendo, os movimentos, né? A gente tem pessoas da equipe da Fiocruz, a gente tem pessoas da Fundagem, das universidades, a gente tem de movimento de pescadoras, né? Laurineide do CPP, Joana da Associação de Pescadores, Mirelle também. Então, a gente construiu, né, vários projetos, conseguimos né, que alguns projetos fossem aprovados, né? Nessas reuniões que a gente realizou também, uma das pessoas desenvolveu um aplicativo que chamou Monitora Saúde, e esse aplicativo foi bastante importante, né, naquele momento, porque várias pessoas começaram a registrar. Então, por exemplo, enquanto um dos municípios registrou, o que mais registrou não chegou a 200 casos de intoxicações agudas, né, de vários tipos, desde conjuntivite química, a afecções na pele, a comprometimentos respiratórios. Pelo Monitora já registrou 800 casos e foi super importante porque a gente utilizou isso para conversar com os vários gestores, para conversar com os vários, né, pescadores e pescadoras, e a gente, né, incluir isso na luta, inclusive, por melhores condições de saúde. Então, essas são algumas ações. A gente continua, né, continuamos, né, um trabalho que a gente tem junto a esses movimentos e particularmente o Fórum SWAP, né, que envolve várias ONGs e comunidade de pescadores e pescadoras, né, no sentido de realmente trabalhar numa perspectiva de uma epidemiologia crítica, de uma epidemiologia emancipatória, né, de uma vigilância que, de fato, produza dados, né, que vão garantir e subsidiar a luta, né, das populações nos territórios, e particularmente nesse contexto, né, como já foi falado, a gente não trata-se apenas, né, de uma situação de um desastre, mas em cima desse desastre, né, a gente teve
uma pandemia, né, da Covid, que por isso que, inclusive, a gente tenta trabalhar numa perspectiva mais de sindemia, né, porque não é simplesmente uma somação de efeitos. É uma população que já era vulnerabilizada, uma população que já passava por várias situações, né, de agravos à sua saúde e à sua vida, né, de extrema vulnerabilidade, e que, por cima, veio um desastre do petróleo, né, que impediu, né, a sua inserção no mercado, né, no processo produtivo da pesca, e garantir recursos para a sua sobrevivência. E, acima disso, ainda veio uma pandemia, né, que agravou ainda mais a situação desses pescadores e pescadoras e marisqueiras. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado, buscando, né, se alimentar, digamos assim, desses conceitos, né, de emancipação, né, desses conceitos de uma educação popular, desses conceitos do diálogo de saberes, dessa perspectiva de estar junto, trabalhar junto e atuar junto com a população. Então, é isso que eu tinha a falar nesse momento. Agradeço pela oportunidade de trazer esse tema para um congresso de epidemiologia. Obrigada. Obrigada, Aidê. Esse tema realmente é bem instigante, porque, inclusive, com a pandemia se multiplicou aí os exemplos de fóruns populares, gabinetes de crise, né, iniciativas de populações indígenas, também de monitorar o próprio Covid, né, já que muitas vezes isso vem em resposta à ausência do Estado, mas com o intuito de mobilizá-lo, né, para cumprir o seu papel. Então, esse é um tema muito importante. Eu acho que, de alguma forma, ele está sendo desenvolvido em várias partes desse país, né? E no Congresso a gente já percebe trabalhos também nessa direção, né? Induzidos aí pela Fiocruz Pernambuco, Brasília, Fiocruz Ceará e outras iniciativas que na Bahia, né? Em Minas, no Rio Grande do Sul. Está sendo um momento bastante interessante, e o Congresso está sendo um pouco termômetro, né, para esse momento, né, de uma vigilância. Teve toda essa raiz também no movimento de saúde do trabalhador, mas que agora é renovada, né, pelas comunidades na luta pelos seus direitos. Bom, gente, nesse momento, inclusive, tinha muita relação com a fala da Aidê. A próxima a falar seria Maria José, representando aqui todos os sujeitos aqui, no caso das pescadoras e pescadoras, mas eu estou recebendo contato aqui da nossa produção, que ela está com dificuldade aqui de conexão. A fala da Maria José seria justamente a atuação dos movimentos sociais por justiça social e ambiental, né? A Maria José Pacheco, ela é assistente social, especialista em direitos dos povos e comunidades tradicionais pela Faculdade de Direito da Bahia. Ela é secretária executiva regional da Bahia e Sergipe da Comissão Pastoral dos Pescadores e integra também a coletiva MAIM, Organização de Mulheres Negras, da Coalização Negra por Direitos. Mas ela realmente está com esse problema de conexão, que é um grande desafio, né, para os, inclusive, movimentos, né, de participar dessas atividades online, que muitas vezes estão em campo, em comunidade, e às vezes a conexão com o celular é difícil, né? E acaba sendo um elemento de exclusão, né? Então, isso é uma questão que a gente sempre tem, pode nos aproximar por alguns aspectos, né? A gente tem ganhos, mas também temos, muitas vezes, esses problemas. Mas foi bom que a Aidê dê um pouco esse olhar, né? Então, a gente teria em torno de 20 minutos para fazer esse diálogo a partir das perguntas que foram colocadas aqui, que aí eu posso, inclusive, como a gente está com um pouco mais de tempo, eu peço para, na medida que eu for colocando as pessoas e comentando, mas eu já vou fazer as perguntas da primeira pessoa que apresentou, que foi a Rita, que a Raíssa Lopes, da Federal do Rio Grande do Norte. Ela pergunta se ocorreu algum caso de intoxicação aguda de pessoas após o derramamento na região estudada. A Natália Pousato pergunta se já existe uma análise prévia dos exames laboratoriais. A Paula Mota, qual o perfil do adoecimento entre os pescadores? E agora vou abrir, Rita, para você
estar respondendo. Bom, eu queria inicialmente agradecer. Eu acho que o tempo é curto para colocar a riqueza do trabalho que a gente tem desenvolvido. Eu fiquei muito na parceria com o ID, é verdade, porque nós entramos em desespero, o pessoal de Pernambuco e a gente, né? Entramos em desespero quando aconteceu um derramamento de petróleo. Nós tentamos, inclusive, botar o mesmo aplicativo aqui, a gente não conseguiu. Hoje eu faço parte do Observatório da Pesca, dos pescadores artesanais, ajudei a compor os boletins epidemiológicos do Covid no observatório, e hoje a gente está fazendo aplicativos de monitoramento, na verdade, é através de um projeto do Fundo Casa, e toda quarta-feira eu reúno com um grupo que apoia e que participa junto com os pescadores para desenvolvimento desse aplicativo de monitoramento da pesca. Monitoramento da pesca, não é só Covid. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente pode, no futuro, tornar isso uma coisa eterna. Mas eu quero responder o seguinte, nossa preocupação, primeiro, que a gente coletou 50, número certo, 50 exames de laboratório. Nós não tivemos dinheiro. Primeiro, nós não tivemos dinheiro. Primeira coisa. Então, não houve liberação de recursos suficiente para poder a gente fazer um trabalho sério. Então, ID se queixa disso. Nós chegamos muito tarde, quer dizer, a gente só conseguiu ir, a gente não tinha instrumentos. A gente não tinha instrumento, tem recurso, não tem, sabe? Então, primeiro, que eu acho o Nordeste extremamente desprovido, mas eu acho que não é só o Nordeste, não. O Nordeste está completamente desprovido de laboratório, foi feita uma explicação muito muito falha por parte da imprensa. Quero aqui chamar a responsabilidade da imprensa em relação ao pescado, em relação à contaminação do pescado, quando nós não tínhamos a análise do pescado. Então, foram prejudicados pescadores de rio, gente. De rio, de continente. Existe litoral e continente. Pescador de continente não conseguiu vender o peixe. Pense nisso. Então, nós não temos ainda os exames de laboratório. Está sendo constituído toda essa parte de laboratório. Está sendo montado uma rede de laboratório, eu não montei aqui, não botei aqui, mas é o Nordeste todo. Está montando essa rede de laboratório com a ajuda do INCT, com a ajuda do INCT, tá? Com a ajuda na verdade, o Ministério de Ciência e Tecnologia financia esse projeto para a montagem dessa rede para monitoramento do pescado, monitoramento da qualidade do pescado, mas também a gente está fazendo a avaliação de HPA em seres humanos, que também nós não temos isso na nossa rede, de uma forma fácil. Então, só para dizer a parte toxicológica. A parte da saúde mental também, que a gente... eu até pensei, Sérgio, vamos fazer a saúde mental? Não dava, já são 325 questões para poder não dar conta de dizer isso tudo. Então, por exemplo, nós temos análises preliminares dos primeiros dados. Eu saí... a equipe é pequena, final de novembro, nós terminamos depois de um ano, quer dizer, o derramamento terminou, o derramamento ocorreu em 2019 até fevereiro de 2020. Nós estamos agora em 2021, nós levamos um ano para elaborar o questionário. E semanalmente trabalhando para a elaboração. E botando o projeto para Conselho de Ética e aprovando no CISBio, porque a gente não pode ir na reserva extrativista sem ter o CISBio aprovado. Então, nós, para poder fazer uma pesquisa, e isso não foi só a gente, não. O pessoal do Golfo do México, a mesma coisa. Quer dizer, para você ir para campo, depois de um desastre, é uma coisa absurda. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que talvez eu acho que a experiência de Sérgio, a experiência que teve o derramamento de todo esse desastre que teve, das questões ambientais, eu acho que representa para nós um grande desafio, porque a gente aprendeu muito com isso, certo? A gente aprendeu a fazer um pouco mais. E tudo que Ide falou em relação a essa participação social, eu acho que todos nós, de certa forma, buscamos fazer, e a gente acredita, Ide, em tudo isso que você colocou aqui. Eu acho que faz parte da nossa ideia. Eu sou da vigilância epidemiológica, 12 anos trabalhando em vigilância, e depois fui ser professora. Então, assim, eu queria usar o meu conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a população, eles é que sabem mais. Então, foram os pescadores que barraram, eles é que conhecem, foram eles que barraram óleo para entrada em algumas comunidades. Outras não conseguiram barrar, entrou óleo. E acho que o efeito toxicológico é o que menos a gente precisa pensar. Por isso que, quando a gente pensou, a gente raciocinou, teve efeito toxicológico? Teve, mas o principal efeito, sabe o que foi?
Foi a destruição dos territórios, pessoal. Isso é que eu estou aprendendo com o pessoal da biologia e das geociências. O principal efeito foi a destruição dos territórios. Hoje você tem territórios, branqueamento imenso de corais. Então, houve uma redução da produção de pescado, a redução da produção de marisco. Nós estamos na década dos oceanos. Até 2030, numa década dos oceanos. A gente precisa trabalhar essa questão. A gente precisa proteger os territórios pesqueiros. Então, eu acho muito mais, para além do que aconteceu como desastres, nós não temos preparação para desastres. Essa é a questão. E a gente não pode preparar nada para desastre sem ter a vigilância popular. Não temos como. É impossível. Porque cada um tem que ser vigilante, cada um é vigilante pelo seu território. Todos precisamos ser preparados para vigiar. Todos os territórios precisam. Eu tive, a minha experiência foi em várias comunidades diferentes. A comunidade de Boipeba, rapidinho, só para falar, tinha pessoas de algumas comunidades que elas não se identificavam mais com o território. Ah, não, isso é obrigação do município, não é obrigação minha. Que é isso? Foi isso que eu vi. Já outros não. Eles foram lá e foram à luta, porque este é o meu território. Então, a identidade faz parte da proteção e da vigilância. Então, eu queria dizer que nós terminamos, nossa equipe é muito pequena, nós terminamos a nossa coleta de dados, que teve a participação desde a elaboração do questionário, as pessoas, os pescadores artesanais participaram desde a elaboração do questionário, e se nós tivemos esse questionário, porque a gente já tem 10 anos de trabalhando com eles, elaborando questionários com eles, então, nós elaboramos o questionário, aplicamos o questionário com a participação deles, os resultados vão ser elaborados com a participação deles, e é por isso também que eu tive muito apoio da CPP, da MPP, da CONFREM, para poder estar aqui. Isso são as entidades, essas entidades são entidades da pesca, né? E hoje, mais do que nunca, eu acho que eu me sinto muito, eu me sinto muito mais vigilante, digamos assim, eu aprendi muito com a vigilância, com essa vigilância popular, com isso que eles fizeram para proteger seus territórios. Só concluindo, porque senão os outros não falam. Muito obrigado, Rita. E aproveitando essa possibilidade que a vigilância é informação para ação, né? E se a gente agrega esse componente de ter informação oportuna, tem uma pergunta do Anderson Bonfim para o Sérgio, que dá os parabéns pelo trabalho, já tinham pedido acesso à apresentação, falando que a pesquisa é essencial, e ele pergunta como a pesquisa vai lidar com o efeito da Covid-19 na saúde da população do estudo, de modo a separar ou controlar o efeito da pandemia em relação ao efeito do desastre em si, principalmente no curto prazo. Fernando, obrigado. Pergunta difícil. Na verdade, foi perguntado também sobre a apresentação, se o Congresso liberar está disponível, né, para os interessados. Uma das eu acho que a gente não consegue, né? Eu acho que nós estamos vivendo numa dupla carga, como eu falei em Brumadinho, em que os efeitos eles se misturam nessa comunidade. O que a gente pode talvez tentar depois na verdade, comparar com outras populações que não sofreram desastre, enfim. E mesmo no próprio território, nós temos populações ou comunidades que sofreram diretamente, que a gente chama de diretamente atingido, ou zona quente, né, nomeada pelas lideranças e pela população, que atingiu a lama, e populações que também não residem, né, a lama não tangencia essas comunidades. Talvez algumas comparações, mas eu acho que a gente não deve tentar isolar e separar efeitos. Eu acho que eles estão juntos, a comunidade está sofrendo, e eu acho que a gente precisa de ação para isso. Eu vou até aproveitar, Fernando, você deve colocar uma outra pergunta que está aqui no chat, muito, muito geral. Eu fui muito questionado. Pode aproveitar aí, pode aproveitar e responder. Eu vou falar no geral e depois você coloca aí para os colegas. A questão do nexo causal, né? Isso é uma exigência, talvez, uma cobrança da justiça. Paulo, eu acho que o nexo causal, só se a gente tivesse, como em alguns outros países, a gente viu isso no Japão, por exemplo, antes de terremoto, já uma coorte, uma coleta de dados sistematizada, já iniciada antes do desastre, para que a gente comparar o antes e o depois, né? Eu acho que isso ficaria muito claro para a justiça. Agora, na minha visão, pelo que eu percebo, vendo a apresentação aí da ID, e muita relação com o que a Rita está fazendo, fiquei muito feliz de ver isso, né, nas nossas tentativas aqui de acompanhar a população.
é que quando a gente vai para o território, começa a conversar com a comunidade, conhecer o que está acontecendo, né, sair dos nossos escritórios, isso tem sido um aprendizado, a gente vê que a população está completamente dizimada, né? A gente vê o estrago feito. Então, como é que a justiça procura nexo causal de populações inteiras destruídas pela lama, com sinais, com sintomas, com metais pesados? Por que eu tenho que provar que esse nível de metal já existia antes do que... Se ele existia antes, era por causa da mineradora que estava lá. Então, eu acho que a gente precisa de saber, dentro da justiça, como conduzir esse processo, porque é inadmissível você cobrar nexo causal para quem visita ou vê o que está acontecendo nas comunidades como essa. Eu acho que a gente tem que preocupar que a carga de doença de condição de saúde é extremamente elevada e a gente precisa de dar conta disso. E o responsável, como bem, eu não sou especialista da área, mas a saúde do trabalhador deixa isso claro, é a empresa, é o responsável pelo que causou naquele ambiente. Então, eu acho que a população está vivendo, a população é que tem que provar que ela está sendo sofrida. Isso é impressionante. Então, é a população que tem que demonstrar, que tem que provar, que tem que correr atrás. Eu não sei como fazer isso dentro das questões judiciais, mas a gente tem que mudar uma forma de olhar e cuidar dessas populações que estão sofrendo dessa forma. Essa é a minha visão hoje. Essa aproximação com a Secretaria Municipal de Saúde, lideranças e população, eu acho que isso tem demonstrado claramente que eles ficam perdidos, tendo que provar, comprovar, enfim. Então, eu acho que isso a gente tem que tentar, com esses projetos, com essa geração de conhecimento, dar suporte a essas decisões, sim, mas não ficar comprovando ou provando ou cobrando o nexo de causalidade. Eu acho que tem outras coisas que a gente consegue demonstrar que é uma população que está sofrendo. E aí o impacto ambiental é inquestionável. Obrigado, Fernando, senão eu falo muito também. Sérgio, muito bom. Queria também passar uma pergunta para a ID, que a Raíssa Lopes, da Federal do Rio Grande do Norte, pergunta se essas propostas de vigilância emancipatórias estão alinhadas à ciência cidadã. E aí você aproveita e também comenta do nexo causal. Tá joia, Fernando. Obrigada. Obrigada, inclusive, pela pergunta. O que eu posso dizer é que, assim, existem coisas em comum, né? A perspectiva da ciência cidadã prevê, né, propõe, né, que haja um maior envolvimento e participação, né, dos sujeitos dos territórios no desenvolvimento dos projetos, né? A gente, inclusive, tentou trabalhar durante um tempo, né? Fernando participa, algumas outras pessoas também, da ideia do que a gente estava chamando de uma pesquisa militante, né? Que é essa ideia de você desenvolver os projetos para atender, de fato, as demandas e as necessidades dos territórios e trabalhar com os territórios, né? Que isso é uma coisa que a gente vem fazendo, né, aqui há bastante tempo, né? Os projetos, inclusive, a gente está com alguns projetos aprovados para... Depois de a gente mandar mais de 10 projetos para diferentes instituições de fomento, a gente conseguiu aprovar 2, né? E é esse que está subsidiando algumas ações, e esses projetos, inclusive, foram construídos com, né, representações, né, de pescadores e pescadores. Então, tem um alinhamento, né? Mas a perspectiva da vigilância popular vai além disso, né? Não é simplesmente você ter as pessoas participando e decidindo sobre a realização de projetos, né? Tem um alinhamento conceitual, claro, mas a perspectiva da vigilância popular vai muito mais além, né? Ao trabalhar, né, a ideia de emancipação, a ideia de transformação social, a ideia de, ao reconhecer, né, que são populações vulnerabilizadas ou vulneradas, né, por ações de diferentes processos produtivos nos seus territórios, causando diferentes, né, agravos à saúde, diferentes transtornos. Então, é uma perspectiva que vai muito além, né, de simplesmente tê-los juntos, né? É tê-los juntos para uma ação concreta, uma ação de luta, né? A perspectiva da vigilância popular é, inclusive, de subsidiar com ações, né? Com informações e com ações também, né, para contribuir com as lutas dessas pessoas, né, das populações nos diferentes territórios, né? Em relação à pergunta da Paula, né, com relação aos processos judiciais, né, realmente é uma coisa extremamente difícil, né, de você lidar, porque a justiça quer coisas muito concretas, quer uma relação direta de causa e efeito. E a gente está lidando com situações extremamente complexas, que não dá para simplesmente ter uma relação, não é como
E até, eu vou dar um exemplo, mas nem esse talvez seja muito adequado, mas né, como você, né, por exemplo, ter a tuberculose e você ter o bacilo de Koch. Então, para a justiça, o fato da pessoa ter sido exposta ao bacilo de Koch seria suficiente, mas a gente sabe que não é assim, porque a vida não é matemática, as pessoas não são um cálculo matemático, nem muito menos a saúde delas. Então, como você bem falou, eu nem gosto muito do conceito de determinantes sociais, a gente trabalha mais na perspectiva da determinação social da saúde, e nessa perspectiva a gente tem o contexto, né, que leva a determinada população, determinados sujeitos a estarem mais vulnerabilizados e adoecerem, né, são extremamente complexos, que não dá para a gente dizer é isso ou é aquilo, né? No caso, por exemplo, né, desses trabalhadores e trabalhadoras, pescadores, pescadoras e marisqueiras, né, que estiveram expostos, alguém pergunta qual o perfil. A gente ainda está construindo esse perfil, né, como Rita falou, né, com esse enorme projeto que Rita coordena, a gente também está desenvolvendo algo semelhante, inclusive com o mesmo questionário. A gente só acrescentou aqui em Pernambuco as questões de saúde mental também, né? E vamos tentar, né, sabendo, inclusive, de todas as dificuldades que tem, né? Mas a ideia, esses dados ainda não estão prontos, né? Mas a gente já tem, assim, né? Por exemplo, alguém pergunta quais os principais perfis de adoecimento dessas pessoas. A gente, né, dentre a maioria das pessoas, né, que registrou, que tem algum relato, esteve exposta mesmo, né, no contato direto, né, com o produto, limpando as praias. Então, por contato na pele ou por aspiração. Então, teve né, muitos registros de casos de náuseas e vômitos, mais ou menos, sei lá, uns 20% das pessoas que tiveram contato. A gente tem dados de intoxicação aguda e subcrônica, subaguda ou subcrônica. Né? Aguda, aquelas que apresentaram logo após a exposição, né? Naquele momento da exposição. A gente teve muita gente com vômitos, com náusea, vômito, cefaleia, né? A gente tem relatos de tontura, a gente tem relatos, né, de irritação na pele que aconteceram no momento da exposição. A gente tem relatos também, né, que foram registrados, inclusive, pelos CERESTES, né, o Centro Referencial do Trabalhador, né, de pessoas que, alguns dias depois, cerca de 5 a 10 dias depois, desenvolveram conjuntivite química, começaram com quadros de dispneia, né, e que procuraram... Tem um caso de pneumonia, né, que provavelmente está vinculado, porque foi uma exposição enorme, né, que essa pessoa teve, vários casos de conjuntivite, de irritação na pele, lesões na pele, inclusive, né? E a gente tem os casos crônicos, que a gente não sabe como é que vai acontecer, né? A gente, como Rita chamou a atenção, a gente está construindo uma linha de base, né? Agora, e a expectativa é que a gente possa acompanhar essa população que esteve exposta para ver, de fato, o que de fato vai acontecer. O que a gente tem feito aqui é construído relatórios técnicos para subsidiar as ações dos movimentos, né? Ações, inclusive, judiciais, e a gente faz toda uma discussão, como a gente já fazia também na questão do saúde trabalhador. Muitas vezes não dá para a gente dizer é isso, né? Mas a gente tem todo um contexto e a gente deixa claro que, inclusive, a epidemiologia não trabalha numa perspectiva, né, de causa e efeito direta, né, que tem essa perspectiva já se avançou muito, esse paradigma já se avançou muito, né, e que hoje a gente trabalha com um contexto muito complexo e que a gente, né, tem várias situações, né, contextuais que levam aquelas pessoas, e a gente tenta caracterizar, né, esses contextos mais, né, próximo possível, né, inclusive chamando a atenção, no caso específico, né, dessas duas populações que foram tratadas, né, tanto de Brumadinho quanto, né, do petróleo, expostas ao petróleo, né, nós temos uma somação, uma sindemia que a gente está chamando. A gente, para além, né, da extrema vulnerabilidade que elas viviam, elas tiveram no caso de Brumadinho, né, a exposição a uma série de produtos químicos, né, que Sérgio chamou bem a atenção, né, e a gente tem a Covid. Do mesmo jeito, a gente tem aqui em relação à exposição ao petróleo. Então, é um contexto, né, que a gente tenta caracterizar. É fácil? Não é fácil, né, mas é muito difícil a gente estabelecer relação de causa e efeito direta em situações, né, de profunda injustiça socioambiental,
né, como a gente envolvendo processos produtivos extremamente, né, danosos para a saúde. Tanto as mineradoras, né, quanto a indústria do petróleo são as indústrias mais poluentes que a gente tem. Então, temos que ir concluindo. Estou concluindo, difícil da gente ter uma relação de causa e efeito direta. Né? É isso. Gente, a nossa produção está dizendo aí que nosso tempo aqui se esgotou, mas dizer que foi uma mesa muito complementar, porque mostra a importância do papel da academia na articulação com os movimentos sociais e na articulação com o SUS. Cada exemplo em maior ou menor grau, né? Mas a importância dessa tríade para a gente ter pesquisas mais consequentes, pesquisas mais participativas, né? Com mais capacidade para ação. Então, muito obrigado. Sigamos aí no nosso congresso. Agradecer a ID, o Sérgio, a Rita. Mandar um abraço para a José e para todos os participantes. Obrigado, gente. Prazer. Obrigada, gente. Sigamos juntos.